Dizem que o sábio, ele está bem, quer quando seus desejos são atendidos, quer quando não. Por quê? Porque ele vive com os fatos. Aqueles fatos que ele pode modificar, ele vai e modifica. Pronto. Aqueles que ele não pode modificar, ele aceita. Mas nós sofremos por quê? Porque nós não aceitamos os fatos como eles são. Nós temos toda uma carga de desejo em relação aos fatos, e aí nós sofremos porque eles não são como a gente queria que eles fossem. Aprender sobre o medo significa aprender sobre o desejo, porque medo é uma forma de desejo. Se não houver um querer que as coisas sejam de um jeito ou de outro, não há medo. É lógico que esse querer também é natural. Ninguém está propondo que nós sejamos sem desejo, até porque desejo é energia, desejo é vitalidade, desejo tem a ver com a motivação das pessoas. E se a pessoa não tem energia, não tem motivação, a vida dela ela vira uma vida vegetativa, né? Ela vira uma vida... Então, muitos ensinamentos ditos espiritualistas são de que a gente tem que extirpar o desejo. Aí o sujeito cria o desejo de ser sem desejo e fica se torturando. O que é, cá entre nós, uma ignorância. O desejo, ele existe para a gente aprender com ele. Ele está aí o tempo todo, como energia na vida. E ele em si não é um problema. O problema é o nosso apego à satisfação do desejo. Dizem que o sábio, ele está bem, quer quando seus desejos são atendidos, quer quando não. Por quê? Porque ele vive com os fatos. Aqueles fatos que ele pode modificar, ele vai e modifica. Pronto. Aqueles que ele não pode modificar, ele aceita. Isso não significa que ele não tenha desejos, mas ele não está apegado à satisfação dos desejos. Então, sem essa de colocar o desejo como uma coisa pecaminosa. É lógico que se esse desejo se revelar em uma atitude que cause sofrimento a alguém, né? Sujeito que só pensa em si na satisfação dos seus próprios desejos e não olha para o próximo, não se coloca no lugar do próximo, ele se torna uma fonte de sofrimento, ele passa a ser um agente do sofrimento alheio, né? O exemplo mais grosseiro que se pode falar é o estuprador, né? Um cara que quer satisfazer o desejo dele, dane-se se vai machucar a vítima, não é assim? Então isso tudo é patológico. Agora, o desejo como energia nas nossas vidas, ele precisa ser compreendido. E quando ele é compreendido, toda a energia que está nele contida, ela vem a nós em forma de percepção, de sabedoria, de compreensão. Mas quando a gente quer reprimir o desejo por considerá-lo pecaminoso, a gente não aprende com ele. A gente coloca dois desejos em conflito. Um é o desejo propriamente dito, o outro é o desejo de não ter desejo. E fica em conflito. E como diz o Krishnamurti, conflito é pura perda de energia. É falta de compreensão de nós mesmos. Então, quando eu quero me livrar de um medo específico, por exemplo, se eu tenho medo de lagartas, ou se eu tenho medo de avião, ou se eu tenho medo de ser deixado, ou medo da morte, todos nós temos, não é? O querer se livrar de um medo específico é uma forma de desejo e não resolve o problema. Não adianta eu querer me livrar do medo, eu preciso compreendê-lo. Eu preciso perceber que medo é pensamento no tempo.
É pensamento imaginando um instante futuro. A morte deve ser uma coisa fascinante na hora que a gente passar por ela. Mas a gente não está pronto para passar por ela porque a gente está apegado a essa vida. Né? Se a gente aprende a morrer a cada dia, se a cada dia a gente percebe que estamos aqui de passagem, que nós somos apenas administradores das coisas, não somos donos de nada, porque em algum momento elas nos serão retiradas, mais cedo ou mais tarde. Nos relacionamentos nós não possuímos nada. Toda a ideia de possuir, ela é falsa. Porque em algum momento tudo nos será tirado, até o próprio corpo. E se nós refletirmos cuidadosamente sobre isso, aprendendo a morrer a cada dia, aprendendo a morrer para o passado, para poder nascer no presente, a vida se transforma. Eu gosto de citar o Krishnamurti porque ele realmente é a minha fonte de inspiração. Muitas das reflexões que eu faço junto com ele. Mas há uma passagem em que ele perguntou assim para um grupo de pessoas: o que você diria para uma pessoa que está morrendo? Aí cada um disse uma coisa: você vai para o astral, você vai ter a vida eterna, existe a reencarnação. Cada um ia dizendo uma ideia. Aí ele disse: eu não diria nada disso. Eu simplesmente pegaria na mão dessa pessoa e diria: aqui está um homem que conviveu com a morte toda a sua vida. Vamos morrer juntos? Então esse morrer a cada dia é uma coisa extremamente bela. Porque significa desapegar-nos a cada dia. Significa confiarmos nesse movimento que é a vida, esse planeta em movimento, essa sucessão natural das coisas. A gente não escolheu a hora de entrar aqui, nem vai escolher a hora de sair, a não ser os suicidas, que são um caso especial, extremamente grave. Porque a natureza tem um trabalhão para, partindo do espermatozoide, um óvulo, produzir esse corpo para nós com milhões, bilhões de células para nosso aprendizado, e a gente vai lá e detona. Por isso que dizem que o suicídio é o pior dos pecados, né? Porque o sujeito está desprezando todo o trabalho que a natureza deu para ele e fez para ele. Mas, fora esses casos patológicos, a gente, a qualquer momento, vai sair daqui e o desapegar-se significa estar leve, significa entregar-se, significa confiar na vida. Aquela mesma mão que nos colocou, ela nos tira com a mesma naturalidade. Então, a gente não deve pensar na morte. A gente deve perceber que a vida está sempre se transformando. E aprender a morrer é algo extremamente belo. Então, se eu confio na vida, se eu me entrego à vida, se eu aceito que a qualquer momento essa dimensão pode ser transformada, tudo fica mais leve, tudo fica mais natural e eu não tenho por que temer a morte. Então, por exemplo, se eu tenho um medo específico relacionado à morte, por exemplo, se eu tenho um medo de andar de avião, uma coisa boa de se fazer é o seguinte: entrar no avião e se entregar. Se é para morrer, vamos morrer. Bora! Sério. Porque é uma entrega. E se não for para morrer, o avião vai pousar do outro lado e a gente vai continuar.
Essa entrega ela é profundamente transformadora. É o medo de que aconteça alguma coisa que não dê continuidade a essa vida. Mas isso pode acontecer a qualquer instante, em qualquer lugar. Se a gente percebe que isso tudo é um jogo do pensamento, e que o pensamento é uma ferramenta que a natureza nos deu para nosso auxílio, para nosso uso, e não para nos escravizar. E se a gente percebe que não existe passado, que não existe futuro, que a vida sempre é vivida no presente ativo, e nesse presente ativo a gente confia e entrega, o pensamento para de gerar situações imaginárias futuras que ocasionam medo. Porque a gente compreende a natureza dele, a gente percebe que ele é um jogo, ele é viciado. Nós fomos viciados a usar o pensamento para tudo. E pensamento não é sinônimo de inteligência, por incrível que pareça. A nossa tecnologia da qual nós nos gabamos tanto, ela é pensamento acumulado, mas ela não é suficiente para fazer as pessoas felizes. Agora, a inteligência é. E a inteligência, ela se manifesta quando o pensamento está quieto, quando o pensamento está sereno. A inteligência, ela percebe por inteiro. E ela sempre vê a maneira adequada de lidar com cada situação. O pensamento não. Porque o pensamento imagina uma situação e imagina a si mesmo, e imagina a situação como favorável ou desfavorável, como agradável ou desagradável, e aí vira uma fonte de problema, além de ser um sorvedor de energia. Não é? Então, se o pensamento deve atuar nas coisas práticas, no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito à percepção da verdade, no que diz respeito aos relacionamentos, quem tem que agir é a inteligência e não o pensamento. O pensamento nos relacionamentos, o que ele cria? Preconceito. Fulano é assim. Aí a vida inteira você vai achar que fulano é assim. Fulano já mudou, já se transformou, já não é mais aquela... Mas para você, fulano é assim. Por quê? Porque é o seu preconceito. Você cria uma imagem da sua mulher, a mulher cria uma imagem do marido, e o que se relaciona são as imagens. Você não está vendo a pessoa como ela está sendo naquele dado instante. Você vê ela através do óculos do seu pensamento que colore, que distorce. Porque você diz, não, fulano é assim. Então você sempre vê com preconceito. E o preconceito é extremamente danoso nas relações, extremamente perverso. Seja para nós idolatrarmos pessoas, seja para nós desprezarmos pessoas. As pessoas não devem ser nem idolatradas nem desprezadas. Elas devem ser tratadas em cada instante como pessoas, simplesmente, sem preconceitos. Não é? Então, perceber como opera o pensamento, perceber que o pensamento tem essa função prática, mas que na vida, viver o presente de uma maneira plena e inteira, o pensamento é o inimigo no bom sentido. Já dizia Blavatsky, né, que a mente é a assassina do real. Por que ele é o inimigo nesse sentido figurado que a gente está falando? Porque o perceber direto, a inteligência, pressupõe que o pensamento esteja quieto, esteja sereno, esteja tranquilo. Porque quando o pensamento está quieto, a atenção está toda no agora, ela não está indo lá na memória, rebuscando opinião, concordo, discordo, é certo, é errado, é feio, é bonito. Não, a energia está toda no agora. E o pensamento, que é sempre essa viagem na memória, ele é sempre uma fuga do agora. E se nós vivermos o agora, apenas o agora, não há espaço para medo. Nós não vamos, por causa disso,
achar que o nosso tagarelar mental vai parar. Nem é o caso da gente achar que ele tem que parar porque nós temos a ideia de que ele deva parar. Porque aí é o pensamento lutando contra o pensamento. Ele para na hora que eu dou toda a minha energia para o agora. Aí ele aquieta. A própria atenção é um estado de silêncio interior. Interessante, né? Porque se você está totalmente atento, atento não só ao que você vê externamente, ou ao que você ouve externamente, ou ao que você cheira ou toca externamente, mas atento também às emoções que vêm e aos próprios pensamentos. Quando o pensamento vem na tela da mente, né? E ele é sempre uma projeção baseada na memória. Se você observa o pensamento sem lutar contra ele, sem achar, sem dizer que tem que haver o silêncio, você observa o pensamento. Ao observá-lo, ao percebê-lo, você já está atento. Então a atenção significa perceber o que está acontecendo objetivamente e subjetivamente. Essa ideia de que a gente tem que eliminar os pensamentos é uma forçação de barra. A gente não tem que eliminar, a gente tem que percebê-los. Quando nós não percebemos os pensamentos, eles vão sozinhos, pulando de um assunto para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Aí depois eu digo, mas por que eu estava pensando isso? Nem prestou atenção como o pensamento funcionou sozinho, mecanicamente, não é? Mas se eu observo os pensamentos, naturalmente eles se aquietam. E nesse silêncio se manifesta a inteligência, que ao mesmo tempo é paz, é harmonia, é a aceitação da vida como ela é, das coisas como elas são. É uma integração com os outros, com o todo, onde já não há mais um eu se antepondo para dizer vai ser bom, vai ser ruim, vai ser agradável, vai ser desagradável. Esse eu psicológico, que é uma imagem que nós fazemos de nós mesmos e ficamos fazendo esse filtro, ele é pensamento. E quando ele é percebido, ele se aquieta. Então esse silêncio, que é amor, que é inteligência, que é força, que é a fonte da vida, ele não é uma coisa utópica, uma coisa imaginária, uma coisa que alguém inventou, mais uma dessas teorias. Não. É um espaço que existe no fundo de cada um de nós, que tem um poder imenso, que tem um poder infinito. E que tocar, penetrar nesse espaço, que pressupõe aquietar as emoções e aquietar os pensamentos, significa tocar a fonte da vida. E ali está aquela energia que nos transforma, que nos lava, purifica, que nos revitaliza, que nos conforta e que nos faz sermos capazes de amar. O amor não é um emocionalismo. O amor é essa energia poderosa que mantém o universo em ordem, fazendo que o universo seja um cosmos e não um caos. Mas nós só vamos descobrir o amor como essa energia que não é minha nem sua, é da vida, da natureza, se nós percebermos esse nosso eu que é pensamento e aprendermos a morrer para ele. No momento em que a gente, percebendo, se esvazia dele, a gente se abre para uma dimensão onde a vida tem um sentido completamente diferente, onde as relações têm uma qualidade completamente diferente, porque o amor flui naturalmente como essa energia impessoal
que está em todos os seres, em todas as coisas.